Dona Luzia não consegue esquecer as horas que passou na prisão. Eu sinto muito humilhada. Então, depois desse dia pra cá, a vida pra mim não é boa mais. Dona Luzia tem 74 anos, é mãe de 10 filhos, tem 31 netos e 3 bisnetos. Ela é aposentada e leva uma vida de muitas dificuldades. O meu marido também, ele era muito bom, mas morreu muito cedo. E a senhora ficou sozinha por criar os filhos? Fiquei só. E aí continuou trabalhando? Continuei. Tá com 6 anos que eu parei de ir pra roça. Dona Luzia mora em Vianópolis, no interior de Goiás, e já sustenta um neto, Kaique. O menino, de 14 anos, vive com a avó desde que ficou órfão de mãe aos 6 meses e foi abandonado pelo pai. Uma mulher humilde que trabalhou a vida inteira e acabou presa. Dona Luzia passou 31 horas atrás das grades porque não tinha dinheiro para pagar a pensão alimentícia de 4 netos. É muito humilhante. Eu me sinto muito envergonhada. A história da prisão da aposentada começou 20 anos atrás, quando um dos filhos dela, chamado Creosmar, se casou com Joana Dark. Eles tiveram 4 filhos. Dona Luzia conta que a nora teve depressão pós-parto e deu o filho mais novo para uma parente cuidar. Creosmar, então, abandonou a família e nunca mais voltou. Ele foi embora por causa de ter dado o menino para os outros, né? Que ele queria muito um filho homem. Então ele ficou muito triste, pegou a bebê demais da conta. Aí ele pegou e foi embora. A nora de Dona Luzia mora nessa casa com 2 filhas. Uma tem 14 e a outra 18 anos de idade. Os outros 2 filhos dela não moram mais aqui. O menino, de 6 anos, vive com uma tia desde que nasceu. E a filha mais velha, de 20 anos de idade, trabalha como vendedora numa loja de móveis e mora numa casa no centro da cidade. O pedido de pensão foi feito 6 anos atrás. Na época, sozinha e desempregada, Joana Dark precisava do dinheiro para criar os filhos. A justiça concedeu o benefício, mas Creosmar jamais foi encontrado. Ele teve a prisão decretada e Dona Luzia foi obrigada a assumir o pagamento da pensão dos 4 netos. Isso porque uma lei que vigora desde 2002 diz que quando o pai não paga a pensão, a responsabilidade passa para os avós paternos. A legislação ela é fria e é dura, né? Não vai verificar quem é ou quem não é, se é uma senhora ou não. Dona Luzia mantém a casa e ainda precisa comprar remédios para controlar a labirintite e a pressão alta. Basta olhar a geladeira dela para ter uma ideia das dificuldades que Dona Luzia enfrenta. Não tem nada, é nada. O restinho da comida de hoje? É, o restinho da comida de hoje. Durante 3 anos, a Dona Luzia conseguiu pagar as pensões. Mas nos últimos 6 meses, o dinheiro da aposentadoria dela, de um salário mínimo, não foi mais suficiente para cobrir todas as despesas da casa e ainda pagar as pensões dos 4 netos. E por causa dos atrasos, a Dona Luzia recebeu um duro recado da justiça. Ou pagava todas as pensões atrasadas, ou corria o risco de perder tudo que tinha, inclusive a liberdade. A aposentada devia R$ 1.600 de pensões atrasadas. Dona Luzia? A advogada da prefeitura, que atendeu a família, explica que Dona Luzia recebeu uma citação para quitar a dívida. A família me confessou que procurou um advogado, só que durante esse prazo, só que ficou inerte. Então, como não houve resposta, o juiz decretou a prisão. Pelo decreto do juiz, Dona Luzia deveria ficar 60 dias na cadeia, a não ser que pagasse as pensões devidas. Dona Luzia se lembra que era de manhã quando os oficiais de justiça chegaram com a polícia na casa dela. O que eles falaram para a senhora? Dona Luzia, nós não trouxemos notícia boa para a senhora, não.
Não é bom, a senhora não vai gostar. Aí eu falei, o que é? Vocês vão me prender? A senhora vai acompanhar lá? Eu falei, vou. Eu acompanho. Porque eu não aceito vocês me germarem nem tocar o dedo em mim. Kaique, que chama a Dona Luzia de mãe, não queria deixar a avó sozinha. Aí eu peguei os pés atrás. Chegou lá e já estava na cela? Uhum. Aí eu esperei o policial passar e eu entrei. Eu só falava assim, eu vou ficar aqui, mamãe, que eu ficar com a senhora, eu não vou embora de jeito nenhum, eu fico aqui com a senhora, vou ficar. Quando a Dona Luzia foi presa, ela veio para essa cadeia de Vianópolis, onde a gente está chegando agora. Tem uma cela do lado de cá, mais uma cela aqui, todas ocupadas, e ela ficou nessa cela, que é uma cela especial, usada em algumas situações, que estava desocupada naquele dia, e ela ficou aqui nessa cela. A situação que ela encontrou aqui era a cela, só o colchão ali, né? A situação dela era só o colchão dela, uma pequena bíblia, o travesseiro e a coberta. O drama de Dona Luzia revoltou os presos. A gente ficou muito revoltado mesmo, revoltante mesmo. A gente aqui ainda falando pra ela, a senhora tá precisando de alguma coisa? Ela, não, meu filho, eu quero ir embora. Mas ela tava bem chocada mesmo. Do lado de fora, o desespero era das filhas de Dona Luzia. Salete, a mais velha, foi a primeira a ver a mãe na prisão. Eu abracei ela e falei assim, eu vou tirar daqui, vou te tirar daqui. Ela falou, não chora não, por que você tá chorando? Eu não tô doente, eu não morri. Mas só a gente sabe como que ela tava sentindo ali atrás. Lutou sempre, né, pra dar uma vida, assim, digna pra gente, honesta. Procurou fazer tudo, assim, direito, pra depois passar por isso, na idade que ela tá. Né? Muita revolta. A notícia da prisão de Dona Luzia se espalhou rapidamente pela cidade. Isso é uma injustiça muito grande, né? Esquisito, né? Eu achei um absurdo. Vianópolis é uma cidade pequena com apenas 15 mil habitantes. Um lugar onde praticamente todos os moradores se conhecem. Por isso mesmo, ninguém se conformou com a prisão de Dona Luzia. E foi esse inconformismo que despertou entre os moradores um sentimento positivo de solidariedade. Em pouco tempo, toda a cidade se uniu para tirar a Dona Luzia da cadeia. Este casal, que tem um mercado ao lado da casa da aposentada, começou o movimento. O desafio era arrecadar R$ 1.600 e pagar as pensões atrasadas. Se eu tivesse o dinheiro todinho para pagar, para tirar a Dona Luzia de lá, eu tinha dado. Ó, toma aqui o dinheiro total para tirar ela de lá. Se eu não tinha, as filhas dela não tinham, é um movimento popular que vai ter. Cada um dá um pouquinho, nós vamos ter mais dinheiro. Você vai ligando, olha, nós já temos... A campanha chegou até a única emissora de rádio da cidade. Ela tem 74 anos de idade e nós estamos arrecadando. Você pode doar qualquer valor, R$ 5, R$ 10, mas desde que doe de coração, com amor e carinho, para que nós ajudamos a Dona Luzia. E foi através do rádio que Dona Luzia descobriu que a cidade estava mobilizada para tirá-la da cadeia. Quando amanheceu o dia, eu pensei, certo, agora as meninas vêm com um jeito de me tirar. Aí logo eu escutei no rádio o dinheiro que eles já tinham. Estava arrecadando. Lá dentro da delegacia ligaram o rádio. A campanha foi um sucesso. Em poucas horas, as filhas de Dona Luzia conseguiram arrecadar todo o dinheiro necessário. Algumas doações foram marcantes para elas. Ela mandou uma doação assim de R$14 e chegou assim, o dinheiro chegou lá assim de uma forma que quando chegou eu olhei para a Salete olhou para mim assim, nossa, tocou muito. Essa é... Um dinheiro assim que, meu Deus. Tava dobrado, amassadinho, sabe quando você enfia o dinheiro no bolso assim de qualquer forma? Aquela impressão quando você guarda muito um dinheiro para usar assim naquela hora. Foi essa a impressão. O dinheiro permitiu a saída de Dona Luzia. A aposentada convive também com o receio de voltar à prisão.
Como o filho ainda não apareceu, Dona Luzia continua responsável pela pensão dos 4 netos. Eu não tenho condições, eu tenho mês que eu faço até de comprar meu remédio. Não tenho. E como é que vai fazer? Não sei o que vai virar. Porque não pode atrasar de novo? Pode que atrasa, né, de novo. Teria que entrar com uma ação revisional. Não é uma revisional para reduzir e provar que não ganha tudo aquilo. Dona Luzia já entrou na justiça para provar que não tem condições de pagar a pensão dos netos. Enquanto aguarda a decisão da justiça, Dona Luzia tenta esquecer o pesadelo da prisão ao lado da família. Eu estou me questionando até hoje isso. Aí fica a pergunta, como ensinar para os nossos filhos respeitar os idosos se a lei não respeita? Ô, gente, que tá na lei, tá na lei. Tem lá um artigo que diz. Se o cara, na hora de fazer, o cara faz, né? Fácil, né? O cara fez os filhos. Aí, ele não cuida, sobra pros avós paternos, no caso é a Dona Luzia. Ô, gente, o que ela recebe, mal dá pra comprar o de comer e o remédio. Só que a responsabilidade é dela. Segundo a lei, você acha que tá certo isso? Ela não conseguiu pagar, não é porque ela não quer, não. Você percebe ali que é uma pessoa do bem. Se ela tivesse condições, eu tenho certeza. Tá aí o sujeito aí. Esse aí, na hora de fazer o filho, é uma beleza, né? A tranga, imagina, né? Então, aí depois o cara vaza e sobra para uma senhorinha que até alguns dias estava trabalhando na roça. Toma vários remédios, dá uma olhada na geladeira dela. E foi nessa casa, na casa dela, que de manhã chega lá o oficial de justiça com a polícia dizendo: a notícia não é boa. É mesmo, e aí? Foi presa. Você vê que até o pessoal da cadeia lá se revoltou? Os companheiros de cela lá falaram: é absurdo, como é que pode? Impressionante. Fábio Menegatti, uma das histórias que mais repercutiu nos últimos tempos, e agora vendo aí nessa reportagem do Raul Dias Filho os detalhes, né? Ela fica mais humanizada ainda e é muito forte. Boa tarde, Fábio Menegatti. Olá, Jair, muito boa tarde. De fato, uma história como essa choca a todos nós. Eu fico até pensando, Jair, que esse oficial de justiça, na hora que chegou até a casa dele, certamente no fim do dia, deve ter sentido uma pontadinha no coração, sim. Porque fatalmente, né, a gente acaba se projetando numa situação como essa. Ali você enxerga a sua avó, você enxerga a sua mãe. Enfim, essas situações comovem, mas elas acabam acontecendo porque no Brasil existe até um jargão. Muita coisa pode não dar cadeia, mas vai deixar de pagar a pensão alimentícia para ver o que acontece. Por isso que a gente está aqui com o juiz que pode nos dar mais detalhes, doutor Luiz Torrano. Doutor, esse tipo de situação, não vamos pegar talvez um caso como esse que trouxe tanta comoção, mas situações assim acontecem? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Bom, Fábio, veja, em primeiro lugar, para analisar o problema dos alimentos, nós temos que saber, os parentes são obrigados pela lei, quando falou uma lei de 2002, é pelo Código Civil, os parentes, cônjuges e companheiros a reciprocamente se proporcionarem alimentos. E veja bem, só paga alimentos quem pode, só recebe alimentos quem necessita. Se não houver o binômio necessidade de um e friso, aditivo, somando e possibilidade do outro, não há alimentos, né? Então veja bem, então só se houver necessidade e possibilidade. Cada um recebe na medida da necessidade e na medida da possibilidade do outro. O outro só paga na medida da sua possibilidade e da necessidade que precisa. Quer dizer, veja, então um caso de que eu não posso pagar, mas sou obrigado a pagar, é inusitado. Realmente não é um caso anormal. Eu não preciso e recebo também é anormal. Agora, além disso, Fábio, nós temos que ver que o problema dos alimentos, até chegar uma hipótese de a pessoa, daquele que tem que pagar, não pagar e ir para a cadeia, nós temos duas fases totalmente distintas. Não é porque eu sou pai e eu já posso, passando pela rua, me prendem porque eu não paguei alimentos. Em primeiro lugar, eu sendo pai, né, tem um primeiro processo que se chama ação de alimentos, onde que se fixam os alimentos. É onde faz o acordo ali. Eventualmente faz um acordo para que não seja julgado o caso, eu te pago X, não, quero Y, fica no meio a meio, certo? Então veja bem, então ação de alimentos.
Um vai pagar segundo as possibilidades, segundo a necessidade do outro e o inverso. Resolvido esse primeiro passo, imagina-se que o cidadão obrigado a pagar alimentos esteja pagando. Se ele não pagar, aí nós teremos um segundo processo de execução dos alimentos anteriormente fixados. Nessa execução, são 2 modos de execução. Um modo que dá prisão, e um outro modo que não dá prisão, uma execução comum, como qualquer outra de um título de crédito. Essa que dá prisão é pelos alimentos devidos no trimestre anterior à propositura da ação. Nos últimos 3 meses, hein? Nos últimos 3 meses. Certo? Então, não só nos últimos 3 meses, mas no que vier a vencer durante o processo. Doutor, só interrompendo o senhor um pouquinho, digamos que alguém esteja em casa e acabou de ver essa reportagem conosco e eventualmente se enxergue numa situação parecida. Vamos pensar no exemplo do filho. Olha, meu filho está um tempão sem pagar a pensão e vai acabar sobrando para mim. Qual seria o primeiro passo para que essa pessoa não entrasse numa situação tão difícil quanto a dessa senhora? Veja bem, não vai sobrar para ele, mas primeiro vai ter uma ação de alimentos. Se o meu filho não paga alimentos para o meu neto, não vai sobrar para mim de imediato. Nós vamos ter um processo, eu vou ser chamado, eu contrato um advogado, primeiro para fixar. Não é que eu assumo de imediato, meu filho é obrigado a pagar 500, você não pagou, passa os 500 para mim. Esse advogado pode ser um defensor público. Pode ser um defensor público, pode ser um daqueles conveniados, convênios... OAB, Defensoria Pública. Veja bem, não é que meu filho deve 500 por mês, ele não paga, passa 500 para mim. Vai ter uma segunda, assim, teve uma ação de alimentos com ele e vai ter uma ação de alimentos comigo. A justiça chama para conversar primeiro. Chama para conversar primeiro. Conversou, chegou num acordo, não chegou no acordo, teve a sentença, não teve a sentença. Não, sempre tem sentença, ou de acordo ou sentença. Depois disso, vai pagar. Se não pagar, tem um segundo processo, que é o de execução. Onde vai o oficial de justiça de novo, olha, você combinou lá atrás, ou você foi julgado a pagar alimentos e não pagou. Então agora nós vamos te executar. Está sendo executado, você tem 3 dias para lá pagar, explicar por que não pode pagar. Tem uma segunda fase, aqui ainda pode explicar por que não vai pagar. Certo? Não, olha, quando foi fixado lá atrás que eu pagava X, que meu filho não pagou 500, para mim o juiz viu que eu posso pagar 200. Mas eu agora não posso pagar 200, posso pagar 100. Doutor, vendo uma situação... Só num terceiro momento, numa terceira hipótese que ele vai ser preso, essa pessoa. Vendo uma situação como essa, dada a sua experiência no assunto, o senhor também, enquanto juiz, fica comovido? Veja bem, nós devemos ficar comovidos porque alguém foi preso, mas nós devemos ficar comovidos também porque alguém está precisando de alimentos e não está passando fome. Então tem os 2 ângulos. A comoção não é só porque um não pagou o alimento e foi preso, mas também porque o outro está precisando. Porque se o outro não precisar, o advogado daquele que foi preso deve avisar, ele não está precisando. E tem não só a revisional, mas também tem a exoneração de alimentos. Eu posso ser dispensado dos alimentos, eu não tenho condições. Digamos, ainda pegando esse exemplo, que não só esse rapaz, mas tantos outros aí que somem e deixam as suas obrigações para outros aí da família. No momento em que eles aparecem, a situação para eles fica ainda mais difícil do que a da anterior? Eles passam por eles devem dar mais para a justiça? Como é que é? Veja bem, não é simplesmente sumir e deixa a obrigação para outro. Eles somem, eles continuam com a obrigação e eventualmente é constituída uma nova obrigação para outro. Uma nova obrigação onde esse outro vai vir se defender, dizer quanto pode pagar, quando não pode pagar, fazer acordo, ter sentença. Deixa bem claro isso. Não é que eu já assumia devia 500, eu passei a dever 500. Bom, a situação dele não fica nem pior nem melhor. Porque ele é obrigado a pagar tanto. Até que haja uma revisão, aquilo lá está correndo contra ele. Pelos 3 últimos meses pode ser preso. Nos meses anteriores aos 3 últimos, é uma execução comum. Ou seja, muitas pessoas devem estar envolvidas nisso e às vezes por até falta de informação, acabam chegando a um extremo maior. O grande problema é o seguinte, e essa é uma mensagem interessante que a gente deixa. Isso é o fundamental. Como diria, se me permitem usar o linguajar coloquial, não deixe correr solto. Não deixe correr solto. Foi chamado à justiça, vai lá, mostra que não pode pagar. Mostra que pode pagar. Mostra que o outro não necessita. Certo? Mostra que o outro não necessita. Então, na verdade, é isso. O que não pode, para usar esse linguajar, é deixar correr solto. Doutor Luiz Torrano, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Jair, então aí fica dado o recado de quem entende do assunto. Não deixa correr solto, Jair. A situação pode complicar ainda mais. Fábio Menegatti, essa história mexeu com o Brasil inteiro. Todo mundo, se você que ouviu falar hoje, vendo a reportagem,
completa. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando também ficou emocionado, também se emocionou. Eu fico pensando no filho, né? O cara que fugiu lá. Será que na cabeça do cara não entra isso? Será que em nenhum momento ele falou, pelo amor de Deus, olha lá a bobagem que eu fiz, minha mãe tá presa. Será que o cara não vai voltar lá, comparecer e falar, ó, troca aí, fala o seguinte, tira minha mãe aí, quem não tá pagando sou eu, me bota no lugar aí, quem vai preso sou eu. Era o mínimo, né? O cara pelo menos trocar de lugar, né? Se não tem condições de pagar, vai lá e troca de lugar com a mãe, pelo menos. É um negócio bárbaro essa história. Agora a explicação tá dada, eu achei que foi de suma importância. Sem dúvida, todas essas explicações. É um caso que realmente ganha uma repercussão muito grande.